Estamos de volta com o Pode Morar, o podcast do mercado imobiliário, que nessa edição está recebendo Marco Santana, que é um dos responsáveis pelo primeiro empreendimento vertical de Balneário Barra do Sul, que por circunstância e até por casualidade, ele se chama Primeiro, né? Primeiro Beach Club, que vai ficar ali na região da praia de Salinas, né? Balneário Barra do Sul. Marcos, de que forma esse empreendimento você acha que vai auxiliar no desenvolvimento econômico de Balneário Barra do Sul, que há muitos anos, né, se é explorada, né, pelo turismo, pelos veranistas e tudo mais, e se fala, agora você falou em um grande supermercado, se fala em porto, se fala em muitas outras coisas. Como que você acha que o empreendimento em si vai ajudar nisso tudo? Isso é bem interessante porque foi algo que mobilizou muito prefeitos, secretários, câmaras de vereadores. A Câmara de Vereadores editou 3 legislações, né, relacionadas a isso, não só ao nosso empreendimento, claro, mas relacionadas ao mercado imobiliário e a outras empresas, porque eles entendem a vantagem que traz. Veja só, um empreendimento como esse, nós falamos que ele gira em torno de construção e VGV de venda em torno de 70 milhões de reais. Uhum. Você está falando de 70 milhões de reais num empreendimento, numa cidade que tem um PIB de 300 e poucos milhões de reais. Então, você imagina o quanto representa isso de movimento na cidade. E não só isso, o quanto ele traz junto de si, porque outras incorporadoras virão. Uhum. Dificilmente você monta uma empresa num segmento específico. Eu vou fazer uma empresa que faz, enfim, uma distribuidora de pneus na cidade e vão aparecer 2, 3. Uhum. Agora, uma incorporadora chega numa cidade, ela tem sucesso na venda, as demais vêm também. Sim. Porque tem mercado para todo mundo. Uhum. Então, você traz com você já uma leva de outras empresas que vão gerar emprego, vão aumentar o poder aquisitivo, vão gerar demanda para novos negócios que hoje até então não tem lá, aumentar o número de serviços. E, como eu falei antes, não vão gerar o ônus que é do Estado de dar saúde, de dar educação, de dar segurança, porque isso é usado porque é um morador da cidade e não quem está lá comprando para investir, para ser um veranista, a pessoa que vai gastar na cidade. Ela não vai sugar, vamos dizer assim, usufruir, né, só do que tem. Ela vai gastar e investir também na cidade. Então, para a cidade isso é muito interessante. Inclusive, era um dos requisitos da lei, que havia uma lei de incentivo antes em Barra do Sul, e foi editada uma outra lei específica para a construção civil, e um dos motivos era a relevância disso e a mudança que isso poderia gerar no PIB, geração de emprego e mudança de PIB. Então, você vê que numa obra nessa, a gente está falando aí de 14% a 20% de representatividade do PIB da cidade. Então, tem que ser relevante para fazer sentido para eles também. Não sei se pelo teu conhecimento, né, enfim, até do Taylor, né, que é o sócio no empreendimento, ou a Zetera, de uma forma geral, vocês auxiliaram a cidade a modernizar essa questão também de liberação de licenças e tudo mais, né? Porque vocês estavam ali com a experiência que vocês têm, vocês conseguiram movimentar o poder público para, não vou dizer para beneficiar vocês, mas para beneficiar o empreendimento e a cidade como um todo, né? Sim, tudo é novidade ali. Tudo passa por engenharia, o secretário hoje de obras lá é um engenheiro, é uma pessoa muito técnica, mas que esteve pela primeira vez, né, assim, se deparou com um projeto dessa envergadura de um prédio, e então foi uma troca de experiência dos dois lados. Não foi só nós levando experiência, porque nós inclusive tomamos como parâmetro cidades como Joinville, que é uma cidade bem rígida nesse aspecto legislativo, e levamos isso até lá. Então, a ideia de projeto, os recuos, a questão do gabarito, as exigências legais e locais de Joinville estão sendo aplicadas em Balneário Barra do Sul. Claro que eles levaram de outras cidades conhecimento, porque tem muita cidade litorânea verticalizada, então eles trouxeram várias experiências para isso, mas essa foi a ideia realmente. E você vai gerar coisas que assim, nós estamos falando de um prédio de alto padrão, as esquadrias com uma persiana automatizada, nós vamos ter um home club completo, né, uma piscina com vista para o mar com borda infinita. Então, você vai trazer algumas coisas também que hoje em Joinville é muito normal, mas que uma cidade como Balneário Barra do Sul ainda não tem. E as pessoas de lá, muitas vezes, têm isso aqui também, né? Porque são joinvilenses que também têm casa lá. Sim. E esse público externo, eu vejo, Marcos, alguns anos atrás eu trabalhei em Curitiba também, e em determinado momento as pessoas começaram a divulgar o
o hotel, né, de Balneário Barra do Sul, né, Hotel Bandeirantes, né? Sim. E um amigo meu do trabalho lá de Curitiba falou, assim, vai nesse hotel lá, como é que é? Legal? Eu disse, não, tem uma estrutura legal e tal. E aí a gente não consegue enxergar, mas ele falou de um jeito assim, porque eu achei muito legal a praia. Ele me fez enxergar Balneário Barra do Sul de uma outra forma, que a gente, como está aqui tão próximo e acostumado, e talvez tenha essa questão da própria rodovia, que não ajuda muito esse deslocamento, a gente acaba criando uma coisa meio negativa em algum momento. Mas quem vem de fora, eu acho que vai enxergar isso de uma outra forma. Claro. E eu quero ir para o litoral de Santa Catarina. Eu não consigo, talvez, porque é muito caro ter nos outros. E ali na cidade, como você mesmo falou, vai ser um empreendimento novo, né, que vai ter um custo inferior aos demais. Um metro quadrado mais competitivo. Mas vai estar na frente da praia, né, porque vai estar como você falou, né, não pode construir na beira do mar, né, então vai construir na sequência ali. Então vai ficar, como você falou, todo mundo vai ter vista para o mar, né? Exatamente. E o joinvilense é mal acostumado. Você falou bem essa questão. O joinvilense é mal acostumado porque ele tem acesso a muitas praias muito bonitas, muito próximas. Nós temos Enseada, né? Enfim, Itaguaçu, Ubatuba, Barra Velha, próprio Capri, né? Uma praia muito bonita. O Ervino está desenvolvendo agora também. Sim. E aí você vai, Barra Velha, Pissarras, Penha, enfim, Navegantes. É uma infinidade de praias. Então, todas elas muito bonitas. E aí você fala da BR, o acesso. Nós temos Barra do Sul hoje, um negócio bem interessante. Em Enseada você vai pela BR-280. Eu fui há 3 anos pela primeira vez em Balneário Barra do Sul. Um pouco antes de eu ir para lá, eles tinham aberto aquele acesso pela BR-101 no Itapocu, completamente asfaltado. Sim, então, muito bom todas as vezes que eu fui a Balneário Barra do Sul, eu fui pela BR-101. Vai ter um outro acesso que está sendo feito até o final do ano, que eles estão, inclusive, pleiteando a verba do governo do estado, que vai sair ali mais ou menos um pouco antes do Sinuelo, na Minerações Veiga, vai sair também uma entrada lá até o centro de Balneário Barra do Sul. Então, Balneário Barra do Sul é uma praia relativamente pequena, muito bonita, né, com as belezas naturais de Santa Catarina, com 3 acessos, um pela 280 e 2 pela BR-101. Então, você imagina a facilidade disso para quem quiser ir até Barra do Sul e vai mudar certamente a visão até do próprio joinvilense que ele tem hoje porque quem conhece Barra do Sul já sabe que é uma praia muito bonita, mas quem não conhece passa Barra do Sul, vai para Barra Velha e esquece que existe ali uma praia dessa. Sim. E outra coisa que ia falar que na verdade muitas vezes as pessoas acabam vendo, uma pessoa, vou usar um exemplo, né, um loteador fez um loteamento numa região determinada. E aí foi o maior sucesso, talvez demorou alguns anos até adquirir esse sucesso, mas aí conseguiu explodir em vendas e vendeu todos os negócios. Agora eu vou ampliar o loteamento. O terreno que, sei lá, na época ele pagou R$1 milhão, o terreno do lado que ele quer expandir já virou R$10 milhões. Vocês estão cientes de que vocês estão fazendo um empreendimento também que vai revolucionar a cidade e vai fazer com que o próximo empreendimento que vocês queiram fazer talvez seja um pouco mais caro do que esse? Talvez bem mais caro, sim. Estamos cientes disso e justamente nós temos como planilha ou estratégia já, né, de mercado, o quê? Nós tivemos o alvará emitido na semana passada. Né? Então foram 3 anos aí, né, de luta, vamos dizer assim, até que tivemos a emissão do alvará. Nosso projeto de início de obra é no primeiro semestre do ano que vem. E nós temos traçado mais 2 projetos em Balneário Barra do Sul até 2027. Então, nós terminaremos 2027 com 3 projetos verticais em Balneário Barra do Sul. Os terrenos já estão garantidos? Não estão garantidos, não. Aí que está. Porque primeiro a gente quer entender a aceitabilidade do mercado nesse primeiro projeto. Mas nosso foco e, assim, vamos dizer assim, a nossa direção de recurso do que gerar de receita e lucro nesse primeiro já vai ser a aquisição de terras, porque nós sabemos que quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar, não só a compra, mas também como permutas, porque as permutas vão aumentando. Tem pessoas hoje já saindo de Pissarras e Barra Velha, porque a dificuldade da permuta se tornou muito grande. Balneário Camboriú hoje, uma permuta de um terreno, né, assim, na beira-mar é mais de 50% do empreendimento. Caramba. E ainda assim você não encontra quem queira permutar, porque não tem terrenos disponíveis. Eles estão derrubando prédios de 20 andares hoje lá. Pissarras hoje já encareceu muito. Uma permuta começou a 10%, hoje está em 20%. Da área construída. Então, nós temos bastante consciência disso, mas
chegamos primeiro, então a tendência é que nós ainda consigamos preços melhores do que os demais que virão depois. Essa justamente é a ideia. E que bom que aumentou o preço, porque se aumenta o preço do terreno, aumenta o preço do metro quadrado do nosso imóvel. Nós hoje estamos trabalhando com 40% a 50% do metro quadrado de um apartamento vista mar de Barra Velha, para você ter uma ideia. Isso é bem abaixo, mas é o mercado que a gente tem hoje para trabalhar, para lançar, e depois ele vai crescendo. Até que termine esse prédio, ele já vai estar aí, talvez, a 20% de Barra Velha. Esse é mais ou menos o nosso objetivo. Entendi. E aí eu quero chamar um vídeo para a gente comentar em cima dele, um outro vídeo que mostra o empreendimento, sem o áudio, para a gente poder comentar em cima dele, né? Então vamos... Aí, ó, né? Esse é um pôr do sol. Agora o nascer, né? Era o pôr também. E assim, tem um dos nascer e pôr do sol mais bonitos de Santa Catarina. Bacana, essa região é muito bonita. As ilhas fazem a ali Praia também. de Salinas, né? Justamente onde nós vamos construir, é bem próximo. Fica ali ali, né? Exatamente, né? O restaurante que você comentou do Chica na Curva, a Avenida São Francisco, ela chega ali, obrigatoriamente você pega a esquerda para continuar o asfalto. E por falar em relação a esse terreno especificamente, né? Como que foi escolhido exatamente esse terreno, né? Qual foi o critério, qual foi a estratégia? O que conta um pouco desse histórico da aquisição desse terreno? Claro, o nosso objetivo principal era frente mar, porque você iniciar um projeto de verticalização, você vende o quê? Você vende o mar. Tanto porque, assim, né, o que se vende ali em primeiro lugar é o mar, a vista do mar, a proximidade do mar. Todo imóvel de praia, você vai ver ali na descrição do imóvel a tantos metros da praia, do mar. Então, é o ponto de referência principal. Então, nós buscávamos, sim, tivemos até terrenos bons também apresentados. Na época, foram mais ou menos traçados uns 4 a 5 terrenos. E foi escolhido esse, e claro, a negociação foi bem sucedida também, porque dependeria disso também, da negociação com o proprietário do terreno. E justamente porque ele tem uma geografia, ele é um terreno plano, limpo, tem um tamanho interessante, tem quase 1.200 metros quadrados, permite fazer esse tipo de obra. Nós fizemos o máximo que foi possível fazer nesse terreno. Por que não fizeram 30? Porque não seria possível 30 pavimentos nesse terreno. Então, por isso, 15 andares, 15 pavimentos. E a localização, Praia de Salinas, que é muito conhecida, e frente mar. É uma região ali que as pessoas que fazem, mesmo tendo casas mais distantes, é um local que as pessoas gostam de curtir bem essa localidade ali. Essa é uma região bem movimentada, né? Movimentada, uma região que se usa a praia mesmo, efetivamente, né? As crianças vão na areia, brincam, entram na água, e tem construções boas ali na região também, sabe? Porque ali é uma praia mais nova, então ainda um pouco menos povoada, muito bem organizada, muito bem planejada. Para você ter uma ideia... É pavimentado ali a avenida, toda pavimentada, asfaltada. Agora eles vão... existe um binário ali quase que com a São Francisco, a Rua Joinville, eles já têm uma previsibilidade para asfaltar também a Rua Joinville. Barra do Sul, já há algum tempo aí, sobretudo nessa gestão atual aí, e no final da outra ali, é um canteiro de obras. Então, muitas obras têm acontecido em Balneário Barra do Sul. Em frente ao nosso empreendimento, ao nosso terreno, exatamente em frente, tem uma das casas mais bonitas da praia. É uma casa com 6 suítes. Então, você imagina a grandiosidade dessa casa, uma casa linda, maravilhosa. Então, assim, já existe um alto padrão ali na região. Então, é bacana também por isso, porque facilita você vender algo que já condiz com o produto que já existe na localidade. Claro. E nesse contato que vocês têm com o poder público, né, nesse acompanhamento que você tem, o que foi, de certa forma, assim, que você ouviu ou foi prometido para vocês de infraestrutura que a cidade ainda vai receber aí nos próximos anos, de repente, para até melhorar muito mais as condições para que novos empreendimentos possam surgir? Certo. Em primeiro lugar, houve uma pavimentação. Já existia uma parte e já houve mais pavimentação. Já vão pavimentar também a rua de trás, embora não precisemos passar por ela, mas é interessante porque é no entorno. A Casan foi uma parceira colocando essa questão do tratamento de esgoto, porque seria possível fazer sem o tratamento de esgoto? Sim, mas seria uma outra etapa na obra, seria um outro custo que nós teríamos também. Né? Passar por uma aprovação também estadual,
E isso, a Casan se colocando já, inclusive, com um documento que foi necessário anexar, uma declaração da Casan se comprometendo a fazer a obra num prazo estabelecido. Isso tudo nos ajudou. A ideia ali era aumentar os empreendimentos. Então, essa legislação que trouxe umas isenções em relação ao Balneário Barra do Sul, ela exige um mínimo de 2.500 metros quadrados. Nossa obra tem 7.600 metros quadrados de área construída. Então, pequenas obras menores já existiam. Eles precisavam agora trazer construtoras que trouxessem obras maiores. Então, existe uma isenção de taxa de alvará, existe uma isenção parcial de ITBI, por exemplo, na compra do terreno, para esse tipo de empreendimento. No IPTU, enquanto durar a obra, são isenções interessantes. Você somando tudo isso no final, é um valor interessante para ser um atrativo para você ir a Balneário Barra do Sul e não ir para uma outra cidade que já tem um metro quadrado lá de 15, 18 mil reais, como são cidades próximas ali, Pissarras, Penha. Sim. E uma outra situação que eu queria comentar com você é sobre essa questão. Vocês estão construindo um empreendimento que vai se destacar muito, né? Em todo o entorno ali, do jeito que é hoje. E nesse momento vocês precisam pensar muito bem de que forma construir isso, né? O que visualmente as pessoas vão olhar e vão ser impactadas, querendo ou não, vão ser impactadas por aquilo. Então tem que ser uma coisa que seja agradável, que que não doa os olhos de quem passa por ali. Sim. É uma preocupação grande também em relação a um projeto como esse, né? Com certeza absoluta, porque como a gente fala, ele vai reinar absoluto na paisagem, sozinho. Então, de qualquer lugar que você esteja, você vai enxergar o prédio. Querendo ou não, como você falou, Wagner, sendo bonito ou feio, você vai olhar o prédio. Então, quando você, primeiro, projeta algo assim, né, e lembrando que isso aí fica a cargo do Taylor, que é meu sócio, que é arquiteto, a primeira coisa que você vai privilegiar é a vista para o mar. Então, é óbvio que você vai fazer um projeto voltado para o mar, para a praia. Então, tudo que você puder fazer de vidros, né, sacadas com guarda-corpo de vidro, nós fizemos janelas piso-teto para a pessoa estar sentada no sofá, sentada à mesa de jantar e ela conseguir enxergar o mar sem precisar levantar. Quartos, quando você está deitado na cama, você consegue enxergar o mar também, janelas piso-teto também, pensando nisso, privilegiar a vista para o mar. E aí, esteticamente, você, claro, usa elementos amadeirados, usa elementos que fazem uma composição bonita, coloca brises na fachada para esconder aquelas unidades compressores de split, porque tem prédios que são muito bonitos e quando as pessoas começam a morar, começam a instalar aqueles splits, fica aquela coisa horrorosa. No nosso caso, todos eles vão ser bem escondidos, vão ter lajes técnicas para fazer essa instalação. A parte técnica é bem importante também, né? Ter um pé direito duplo na entrada, um hall bem imponente para chamar a atenção. Então, um jardim bem bacana nós vamos fazer. Ele ficou um pouco mais recuado também, sabe? Então, tudo isso é pensando na estética, sem sombra de dúvida, porque ele vai aparecer na paisagem. Marcos, a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente vai mostrar um pouco mais desse empreendimento com algumas imagens que vocês já têm, né, do projeto em si. E você que está nos assistindo, achou interessante o projeto, quer saber um pouquinho mais, aguarde um instante aí, que daqui a pouco tem mais Pode Morar.